Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Super Acadêmico e eu queria desejar feliz ano novo, feliz 2025, começando uma playlist nova aqui, o livro Pensando Político, do Claude Lefort. Esse livro aqui me foi recomendado pelo professor Crisóstomo Souza há uns 25, 30 anos atrás. Eu comprei o livro logo depois que ele recomendou, mas só pude pegar ele para ler agora, nesse ano de 2024, terminei e vou fazer aqui a playlist de vídeos para vocês falando sobre esse livro, certo? Antes de começar esse vídeo inicial, não esqueça de se inscrever no canal, dar um like no vídeo, comentar, compartilhar, se tornar membro do canal, clicar aí também no valeu para dar uma gorjetinha pro canal. Você pode se tornar também um apoiador do canal através do Apoia-se, que é o primeiro link da descrição. E também dê uma olhada no meu novo livro, A Vingança de Vladimir, o livro mais recente, cujo link é o segundo da descrição e você vai direto para onde ele está à venda no Clube de Autores, certo? Vá lá, peça o seu e dê uma olhada nos outros livros também que também estão lá no Clube de Autores. Então vamos lá. Primeiro, quem foi Claude Lefort, né? Ele foi um cientista, um filósofo, político, atuante, professor, claro, francês. Ele chegou a ensinar aqui no Brasil, em alguns momentos na USP, mas ele era absolutamente atuante na Sorbonne e na Escola Superior de Ensino, em francês, Escola Superior de Estudos Sociais, Estudos Humanos, alguma coisa assim. Eu vou pedir ajuda à inteligência artificial Copilot para dar para a gente um resuminho de quem foi o Claude Lefort. E daqui a pouco a gente volta. Olha lá, diga aí, Copilot, quem foi Claude Lefort? Claude Lefort foi um filósofo, historiador e político francês, nascido em 21 de março de 1924 e falecido em 3 de outubro de 2010. Ele é conhecido por suas contribuições à filosofia política, especialmente em relação à democracia, totalitarismo e à crítica da burocracia. Lefort foi influenciado pelo fenomenologista Maurice Merleau-Ponty e foi ativo politicamente desde 1942. Ele lecionou em várias universidades, incluindo a Universidade de São Paulo, a Sorbonne e o École des Hautes Études en Sciences Sociales. Suas obras abordam temas como a invenção democrática, a diferença entre a ordem de poder e a ordem da lei, e a crítica ao totalitarismo. Então, vocês viram aí quem foi o Claude Lefort, né? Uma pessoa bastante engajada nos estudos sobre a política. As pesquisas dele sempre foram dentro da filosofia política, especialmente os sistemas relacionados com a democracia, certo? Que é uma coisa que, como ele mesmo fala, inclusive, nessa obra dele, no conjunto da obra dele, a democracia é um sistema, né? Um modo de gestão de uma sociedade, um regime político, né? Que deve ser construído o tempo todo. Está o tempo todo em construção porque está sempre sob ameaça, por incrível que pareça. Historicamente é o regime, é o estilo, é o tipo de governo mais adequado, mais correto, né, mais abrangente, mas também, de certo modo, é o mais caótico, certo? Tanto que nessa obra aqui, Pensando Político, ele chama atenção para fazendo comparações, né, como para a própria afirmação histórica da democracia, houve processo, ele está falando especificamente da França, né? Houve processo de tirania cruéis, severos, né, especialmente na época do terror, no pós-revolução francesa. Tem um capítulo sobre isso, inclusive. Certo? Então, o livro, ele tem aqui uns trechos interessantes aqui na quarta capa, diz assim: em nosso tempo, para pensar o político, é necessário abandonar a ficção hegeliana e marxista da história e ficar atento aos sinais do novo. Quer dizer, ficção hegeliana e marxista seria uma apreensão dialética da história e da política, como se houvesse uma espécie de progresso constante do mais confuso para o mais correto, para o mais claro.
mais evidente. Bom, é um pensamento basicamente iluminista. É esse o ponto de partida de Claude Lefort neste livro, em que põe em questão, entre outros temas, o desenvolvimento da democracia moderna, a separação entre o Estado e a sociedade civil, o surgimento das reivindicações derivadas da afirmação dos direitos humanos. Assim fazendo, Lefort busca reabilitar o pensamento político de forma crítica, contribuindo de modo decisivo para a compreensão das transformações de nossa época. Ele escreveu esse livro, se eu não me engano, final dos anos 70, começo dos 80. Deixa eu ver aqui. 86 é a edição original em francês, não é isso? Isso. Em 91 é essa edição aqui é a minha, de 1991. E aí eu lembro que tem um prefácio específico para o público brasileiro, em que ele fala justamente que o Brasil, no momento em que ele escreveu, né, ele lançou o livro a primeira vez em 1996, estava justamente no começo do processo de transição democrática, né, em que os anos de ditadura militar tinham terminado em parte, né, porque em 85 mudou de um presidente militar para um presidente civil, mas ainda não tinha tido eleições diretas para presidente. E, bom, tem os fatos, né, que são problemáticos até hoje de não ter havido uma retratação, digamos assim, dos que usurparam a democracia brasileira durante 20 anos em relação ao que fizeram. Então não houve nenhum tipo de retratação criminal, em política, nenhum tipo. Né? Simplesmente houve uma transição em que os dois lados aceitaram a transição. E aí ele fala nesse prefácio que ele, muito interessado nos processos democráticos brasileiros, estava de olho, né, estava acompanhando os processos aqui que vinham acontecendo, e aí ele fala coisas bem interessantes, né? Então ele fala aqui, ó, este livro foi publicado na França há 5 anos, contém um certo número de ensaios de dimensões variadas, já publicados em revistas. Que os leitores brasileiros fiquem tranquilos, não se tomarão, porém, inatuais. Quer dizer, o que ele escreveu, que já tinha sido publicado em francês, né, no original, ainda estariam atuais. A menos que a atualidade se reduza aos acontecimentos do dia, do mês e do ano corrente. Que não é, certo? Nem um fato jornalístico assim. Sem dúvida, não os teria reunido. Aqui citam os nomes aqui das pessoas envolvidas. Eu queria completar os ensaios, acrescentar certos textos. Fui convencido a trabalhar de volta nas pesquisas, aceitando ou não a fórmula da coletânea, pois a coletânea ela meio que, assim, como não é um livro sistemático em que o autor ele senta e escreve o livro todo, é muito mais uma arrumação, né? Uma organização do que uma escrita, né? Que ele já escreveu em vários momentos diferentes sobre coisas diferentes e aí junto e organiza num livro. E aí ele fala, né, como os aspectos que ele fala, por exemplo, né, da ascensão de movimentos autoritários em sociedades sul-americanas, em certos momentos da história se assemelham com algumas coisas do que ele fala, tratando principalmente sobre a Revolução Francesa. Bom, eu vou sistematizar perguntando aqui ao Paul Pilot um resumo dessa obra aqui, para ajudar vocês a fazer uma linha assim, de sistematicidade sobre a obra Pensando Político. Então, Paul Pilot, por favor, informe para a gente um resumo do livro Pensando Político, do Claude Lefort. Vamos lá. Pensando Político é uma obra de Claude Lefort que explora a natureza da política e da democracia. Lefort argumenta que a democracia é um regime que reconhece a indeterminação do social e a impossibilidade de uma representação total do poder. Ele critica o totalitarismo e a burocracia, destacando a importância da pluralidade e do debate público na construção de uma sociedade democrática. O livro é uma reflexão profunda sobre a relação entre poder, sociedade e liberdade. Então, vocês viram aí, né, mais ou menos do que trata a obra como um todo. Aqui no sumário nós temos 4 partes, bem divididas, né, do livro. A primeira parte chama Acerca da Democracia Moderna. Os capítulos são A Questão da Democracia, vai
tratar da democracia como conceito, os direitos do homem e o Estado-providência. Então, dessa problemática que nós temos até hoje em relação aos estados, né, existentes hoje, que precisam estabelecer certos limites para os direitos dos homens, das pessoas, né, mais corretamente, direito das pessoas, mas ao mesmo tempo o Estado tendo que assumir esse papel de providência. Aí tem o último capítulo dessa primeira parte, Hannah Arendt e a questão do político. Então ele vai tratar aqui de uma pensadora muito importante do século XX, a Hannah Arendt, alemã, judia, emigrada para os Estados Unidos durante a perseguição nazista. Curiosamente ela teve um caso com o Heidegger, Martin Heidegger, e ela ficou muito famosa justamente pela obra dela sobre a condição humana. E aí ela trata sobre a questão da ascensão dos regimes ditatoriais, totalitários. A segunda parte acerca da Revolução. Aí ele vai tratar basicamente de alguns elementos específicos da Revolução Francesa. Então ele vai tratar o terror revolucionário. Então é um capítulo que fala sobre como ascendeu, surgiu, se manteve e foi depois derrubado o período de terror revolucionário, sendo que a grande pergunta, né, que é colocada é se vale a pena estabelecer um regime de terror, né, um regime de medo, para afirmar as conquistas revolucionárias. Aí depois vem pensando a revolução na Revolução Francesa, o processo revolucionário como uma meta narrativa. Aí tem um capítulo chamado Edgar Quinet, a Revolução Malograda, certo? Que eu não sei exatamente quem é esse cara, vou ter que rever quando estiver fazendo vídeo sobre esse capítulo. A revolução enquanto princípio e enquanto indivíduo. E a releitura do Manifesto Comunista. Isso na parte revolucionária tem a ver, claro, porque o Karl Marx, quando escreveu o Manifesto Comunista junto com o Engels, de certo modo ele mirava um processo de continuação da Revolução Francesa, já que havia a crença de que a Revolução Francesa foi uma primeira fase de um processo revolucionário, né, de maior alcance de liberdade, igualdade e tal, e aí o comunismo seria a fase seguinte, um processo dialético. Tanto que o que o Claude Lefort fala de superação das ficções hegelianas e marxistas seria justamente de admitir que os processos históricos de transformação política não seguem esse modelo dialético que o Hegel elaborou e que o Marx copiou. Marx seguiu adiante, acreditando que haveria um processo progressivo de avanço. Terceira parte, acerca da liberdade. Aí tem aqui, reversibilidade, liberdade política e liberdade do indivíduo. Eu me lembro que esse capítulo é bem interessante porque fala justamente dessa coisa de que é muito atual, né, sobre o conceito de liberdade individual e a questão da liberdade política. E aí hoje a gente fala da exigência que as pessoas têm de liberdade em relação a falar o que quiser, mesmo que não seja verdade, acabando sendo propagadores de não verdades, né? Propagadores de notícias, de informações falsas. Então tem toda uma questão aí em cima disso, a gente pode trabalhar. Depois da igualdade à liberdade. Esse capítulo, eu acho que é o que ele puxa muita coisa de Tocqueville, é bem interessante porque o Tocqueville, né, esqueci o prenome dele, foi um pensador francês que basicamente pensou a democracia americana ao longo do século XIX, né? Então ele traz umas questões bem interessantes sobre como a noção de igualdade e liberdade estariam intrincadas. Quanto mais a liberdade, mais a necessidade de igualdade. Quanto mais igualdade, mais liberdade se conquista. Então isso é bem interessante. E a última parte, a quarta parte, se chama Acerca da Parte do Irredutível. Acerca da Parte do Irredutível. Aí tem um capítulo chamado Permanência do Teológico Político, com uma pergunta, que aí ele trata da questão de como
ele havia tratado isso na parte sobre a Revolução, sobre como os aspectos teológicos permanecem na política, no aspecto político, mesmo quando a política se expõe como sendo laica, né, como sendo livre de valores religiosos. E aí, bom, aí explica inclusive muitas vezes a ascensão de líderes carismáticos, para o bem e para o mal. Aí depois tem a morte da imortalidade, é o último capítulo, a morte da imortalidade. Que aí é bom, para mim uma coisa meio confusa, meio metafísica assim, mas eu entendi que teria a ver com, quando a gente for fazer o vídeo, a gente vai realmente se aprofundar mais. A morte da imortalidade tem a ver com uma crença, né, de que para se ter a noção de imortalidade como se fosse permanência, à medida que se perde a sacralização, por isso que tem esse último tema, né, junto, esse último tema em combinação, acerca da parte do irredutível. Irredutível seria tudo aquilo que não pode ser compreendido, né, não pode ser alcançado no seu todo. Então, uma obra imortal, por exemplo, uma lembrança, alguém que é lembrado para sempre e tal. Então, essa coisa de laicizar a política, principalmente, faria com que essa noção de permanência, né, do líder, da figura e tal, seja perdida. Porque, bom, pode ser uma coisa positiva, ao meu ver, pode ser negativa no sentido de negar a história, né, de não se valorizar a história, mas você pode valorizar a história e, ao mesmo tempo, não precisa cultuar o líder, a pessoa que morreu. Ela pode pegar e descansar em paz, no sentido figurado principalmente, no literal também, principalmente no figurado, porque o importante seria as pessoas que estão vivas continuar os seus valores, talvez, né, dependendo do que seja. Isso pode ser negativo também, é claro, nesse aspecto, de manter os valores, como a gente vê hoje, né? Pessoas resgatando valores de gente que, historicamente, só prejudicou a sociedade e o mundo. Tá lá. Bom, esse vai ser então, essa vai ser o começo, a estreia da nossa playlist do livro Pensando Político, do Claude Lefort. A gente vai começar por agora, né, esse comecinho de ano, mas eu vou dar uma parada, vai ter umas reprises aí, e aí depois a gente continua ao longo do começo do ano, certo? Valeu!